Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Headline News especial Eleições, trazendo toda a repercussão e as informações do último debate presidencial entre os candidatos antes do segundo turno das eleições. Vamos movimentar a nossa equipe de comentaristas, analisar ponto a ponto, afinal, Jair Bolsonaro e Lula e Jair Bolsonaro frente a frente, expondo as suas ideias, debatendo os principais assuntos das propostas de governo. Então, eu conto com a sua participação, com a sua audiência nesse programa especial. Nós vamos analisar ponto a ponto, são vários blocos que foram já realizados. O primeiro bloco de temas livres, o segundo bloco, os candidatos escolheram temas para questionarem o seu adversário, e o terceiro bloco está ocorrendo neste momento também de tema livre. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, as informações e trechos desse debate para analisar com os nossos comentaristas. Eu tenho vários assuntos aqui para trazer para vocês, que é importante a gente lembrar que o primeiro bloco foi um primeiro bloco de tema livre, mas Jair Bolsonaro destacou, inclusive falando sobre uma proposta de um eventual novo mandato, falando que irá reajustar o salário mínimo para R$ 1.400. Mas esse primeiro bloco foi caracterizado por muitos embates, trocas de ofensas, um chamou o outro de mentiroso. Eles resgataram algumas publicações que foram feitas ao longo dos últimos meses nas redes sociais. Já o segundo bloco, uma mecânica um pouco diferente. A emissora de TV estipulou alguns temas, cada candidato podia escolher esse tema e fazia a pergunta para o seu oponente. Eles falaram sobre medidas para a erradicação da pobreza, também respeito à Constituição. Inclusive, Lula questionou Jair Bolsonaro em relação a respeito à Constituição. Esse era o tema proposto pela emissora Rede Globo. E aí Jair Bolsonaro disse que sempre respeitou a Constituição, ele sempre utiliza aquele termo, trabalhei sempre respeitando a Constituição, as 4 linhas da Constituição. Bem, quero chamar a atenção porque o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lembrou do Estatuto do Desarmamento e do recolhimento voluntário de armas. Jair Bolsonaro rebateu apontando aumento no número de mortes violentas no governo do petista. Esse assunto trouxe à tona ainda o caso Roberto Jefferson, e Jair Bolsonaro destacou uma bandeira do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, questionando por que Lula não transferiu o traficante Marcola para um presídio federal. Acompanhe. Ele acabou de tentar esconder o Roberto Jefferson, o pistoleiro dele, o homem das armas, o homem de confiança dele, o homem que recebeu a Polícia Federal a tiro. E foi eu que escondi? Foi eu que escondi? Quem é que mandou o ministro da Educação ir para os Estados Unidos no avião da FAB escondido sem que ninguém soubesse? Foi eu? Não, as coisas que eu fazia eram na luz do dia e o povo brasileiro sabe. Tá certo, daqui a pouco a gente traz então a fala de Jair Bolsonaro quando ele rebate Lula em relação a esse tema. Agora é importante lembrar que o debate está na reta final, ainda está sendo exibido. Daqui a pouco a gente vai trazer os principais assuntos, os recortes também dos temas mais sensíveis. Em vários momentos nós percebemos que os candidatos subiram o tom. Inclusive, Jair Bolsonaro, em vários momentos, questionou Lula em relação às gestões do petista, os casos que envolvem a corrupção, o envolvimento dele nos temas ligados à Petrobras. Por sua vez, Lula também questionou Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Inclusive, o segundo bloco, terceiro bloco, melhor dizendo, Lula questionou Jair Bolsonaro em relação à gestão da pandemia. Falou sobre a questão que envolve a compra das vacinas, os sigilos de 100 anos, a carteirinha de vacinação, e Jair Bolsonaro rebateu todas essas acusações, dizendo que o governo dele procurou fazer as coisas em relação à pandemia com muita rapidez, e aí ele rebateu Lula dizendo: se você tomou vacina, você tem que agradecer a mim. Em um outro momento, Jair Bolsonaro listou uma série de feitos de sua gestão na área da saúde. Lula
relembrou alguns feitos de sua gestão, né, as gestões do petista, querendo dizer que Jair Bolsonaro teria cortado recursos de áreas em que ele, Lula, quando presidente, investiu muito dinheiro. Pois bem, a gente também pôde observar que Lula, por diversos momentos, solicitou direito de resposta para a comissão organizadora da TV Globo. Mas diferente do que a gente pôde observar naquele primeiro debate, o debate de primeiro turno com todos os candidatos, poucos direitos de resposta foram concedidos. Eu me lembro, inclusive, que no segundo bloco, Lula chegou a pedir 5 direitos de resposta, apenas um foi concedido. Jair Bolsonaro, nesse mesmo bloco, fez o pedido para 1 direito de resposta. Bem, esse primeiro bloco foi marcado por muitos embates, trocas de acusação. Daqui a pouco, inclusive, a nossa produção vai separar alguns trechos. A gente vai rodar esses trechos do debate e os nossos comentaristas farão as análises. Relembrando que o segundo bloco teve essa mecânica diferente, eles tinham que escolher um tema para formular a pergunta ao seu oponente. E aí eles falaram sobre combate à pobreza. Inclusive, Lula chegou a questionar Jair Bolsonaro, na sequência, sobre respeito à Constituição. Daí Jair Bolsonaro disse que sempre respeitou a Constituição e aí questionou Lula, dizendo que ele sim incentiva pessoas a não respeitarem a Carta Magna, fazendo menção à invasão de trabalhadores sem terra a terras produtivas de produtores. E aí as questões ligadas à relação do PT com o movimento sem terra foram amplamente usadas por Jair Bolsonaro nesse segundo bloco. Enfim, são muitos temas, muitos assuntos para nós analisarmos nessa edição especial, nessa programação especial da Jovem Pan News. E eu quero chamar a participação da nossa analista, comentarista, Amanda Klein. Seja muito bem-vinda. Boa noite a você. Eu já peço o seu destaque inicial. Como você viu esse início de debate, a postura de Jair Bolsonaro e de Lula logo no início do embate entre os dois naquele primeiro bloco? Bem-vinda, Amanda. Obrigada, boa noite à nossa audiência, boa noite a todos. Olha, eu acho que é um debate em que o eleitor sai bastante frustrado, é um debate com muitos ataques abaixo da linha da cintura, é um debate de baixo nível, é um debate em que o eleitor, principalmente, que tanto Lula quanto Bolsonaro querem alcançar, que é aquele eleitor indeciso, ou então o eleitor que votou em Simone, Ciro, no primeiro turno, ou não votaram em branco e nulo, eventualmente, saem pouco convictos ou pouco convencidos de qual candidato escolher. E por um motivo muito simples, além dos ataques mútuos, pela ausência de propostas para o futuro. A gente vê muito os candidatos na mesma chave de ataques mútuos e de falar do passado, Lula do seu governo, Bolsonaro do seu, quer dizer, cada um defendendo a sua vitrine e falando muito pouco do que esperar para o futuro. Ninguém falou de 2023, ninguém falou das dificuldades econômicas que eventualmente teremos, porque provavelmente o mundo vai entrar numa recessão mundial, porque a taxa de juros está em nível bastante alto há muito tempo e provavelmente o crescimento já começa a arrefecer no terceiro trimestre do ano, a expectativa para o crescimento no ano que vem é menor, a inflação ainda está alta, você tem um problema fiscal se avizinhando, porque muitos gastos foram feitos em ano eleitoral, nada disso é tratado, propostas convictas, convincentes para esse eleitor não são feitas. Então, acho que de alguma forma, quem perde ao assistir um debate dessa forma é o eleitor. Eu, sinceramente, se não fosse jornalista, já teria desligado a televisão há muito tempo. É tarde, as pessoas têm mais o que fazer numa sexta-feira à noite. Mas, por outro lado, é o debate mais importante da história recente. Então, muitos eleitores decidiram ficar e continuam assistindo o debate, que já está aqui nos seus momentos, nos seus minutos finais. Não imagino que muita coisa irá mudar. Bolsonaro entrou para ganhar, ele precisava ganhar. Por quê? Porque ele está atrás nas pesquisas, numericamente, embora estejam empatados tecnicamente no limite da margem de erro, inclusive os trackings internos da campanha de Bolsonaro já o dão atrás de Lula. Ele precisava partir para o ataque, precisava ser muito convincente. Só que ele chegou de uma forma muito agressiva, falando, a impressão que eu tinha é que ele estava participando de uma daquelas lives semanais que ele faz toda quinta-feira. Ele estava falando com aquele eleitor, com o eleitor convertido, com o eleitor que já fala nele, já vota nele, falando com a sua bolha. E não conseguiu ampliar. Tanto é que eu estou acompanhando várias qualitativas com pesquisadores que estão com grupos focais nesse momento, que são aqueles
grupos de eleitores indecisos, ou eleitores que votaram em Simone, ou Ciro, ou outro candidato no primeiro turno, e agora ainda não sabem quem votar. Em todas essas qualitativas, nos 3 primeiros blocos do debate, o Lula se saiu vitorioso. Começou com uma margem menor na vitória, foi ampliando essa margem entre esse grupo de eleitores indecisos no segundo bloco e chegou a maior porcentagem, cerca de 57%, no terceiro bloco, tanto nos grupos focais da Atlas, como em outros, com mais outros 2 pesquisadores que eu estou acompanhando, e todos eles me fizeram o mesmo relato, que o Lula se saiu melhor para esse grupo de eleitores indecisos, embora os comentários gerais tenham sido do baixo nível do debate e da falta de propostas.